Antes da gente começar aqui uma análise e um raio-x geral dos impactos dessa sucessão da mesa diretora no Congresso Nacional nesta eleição aqui em Brasília amanhã, vamos falar sobre as principais forças políticas do Congresso Nacional, como que elas se organizaram, para alçar Davi Alcolumbre à presidência do Senado e Hugo Motta à da Câmara. Os parlamentares vão consagrar essa mudança amanhã ao eleger a mesa diretora de cada uma das casas. E se o governo pensa que terá vida fácil com ambos, está enganado. Confira os detalhes na reportagem de Luciana Amaral. Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba, é o favorito para assumir a Câmara. Também se candidataram o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Já no Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, é quem deve sentar na cadeira ocupada até aqui por Rodrigo Pacheco. Alcolumbre reúne o apoio de 10 dos partidos, uma bancada que soma 76 dos 81 senadores. Apesar desse favoritismo de Alcolumbre, seguem na disputa Marcos Duval e Soraya Tronic, ambos do Podemos. Além deles, tem Eduardo Girão, do Novo, e o astronauta Marcos Pontes, do PL. Oficialmente, o Palácio do Planalto afirmou que não vai se meter na disputa, mas nos bastidores, o governo tem tentado criar pontes para garantir uma relação próxima, tanto com Davi Alcolumbre quanto com Hugo Motta. A consolidação do apoio à dupla partiu de uma série de concessões e compromissos assumidos durante a disputa, o que limita o campo de atuação individual das presidências. Ainda assim, a expectativa é de uma mudança na condução das relações institucionais em cada uma das casas. Sob o comando de Arthur Lira, a Câmara adotou uma postura combativa, fazendo ameaças abertas ao Executivo e ao Supremo. A ideia do governo federal de dar um ministério a Lira tem como pano de fundo retirá-lo do dia a dia da Câmara, diminuindo a sua influência sobre os deputados. Esse não é o perfil de Hugo Motta, que tem um histórico de busca por consensos nos bastidores. Assim como Lira, o político paraibano faz parte do núcleo duro do Centrão e ganhou destaque na linha de frente da base aliada do ex-presidente Michel Temer. Já no Senado, a volta de Davi Alcolumbre à presidência dá indícios de que é ele quem vai assumir os conflitos do Congresso na Praça dos Três Poderes. O senador já pressiona o governo para derrubar o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, e deve encabeçar a articulação pela manutenção da influência do Legislativo sobre o orçamento da União. Enquanto o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, em 2021, Davi Alcolumbre promoveu um cabo de guerra com o Planalto ao congelar por 4 meses a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre dizia sofrer perseguição política da Polícia Federal, que na época respondia ao governo Jair Bolsonaro. Vamos lá, Júnior, vou começar com você. O que muda na prática com Davi Alcolumbre no Senado e Hugo Motta presidindo a Câmara dos Deputados? Caio, boa noite a você, boa noite a Thaís, Jussara, Noronha, boa noite a todos que nos assistem. Brasília aparentemente está muito tranquila, né? A gente vê movimentação de bastidor, pouco ruído, mas é porque o Congresso não voltou. Acho que quando o Congresso voltar, o que acontece já amanhã, a gente vai ter a eleição de fato, muito provavelmente do Hugo Motta na Câmara, do Davi Alcolumbre no Senado, a gente vai começar a ver o Congresso se mobilizar para que o governo atenda às suas demandas. E as demandas mais imediatas são essas que você colocou, né? A gente tem que resolver o problema das emendas parlamentares. Foi um problema que no ano passado quase travou a pauta econômica do governo. Por muito pouco o governo não deixou de aprovar o pacote fiscal e agora precisa harmonizar essa questão das emendas. E na sequência tem que fazer a reforma ministerial. A reforma ministerial que está prevista, está esperada para agora nesse começo de ano legislativo. Ainda não se tem claro quais são as peças do tabuleiro que o presidente Lula vai mexer e ele está fazendo muito pensando em 2026. Mas como não tem afinado ainda e os partidos estão resistindo em assumir um compromisso
para 2026, os partidos querem fazer acordo agora com o governo. Estão dispostos a dar governabilidade, mas 26 está muito longe. 26 tem que esperar ainda para ver o que acontece. Então, acho que a gente vai ter um primeiro momento de ruído até que essas definições aconteçam de fato. Não necessariamente o Hugo Mota ele tem um perfil negativo para o governo, pelo contrário, acho que ele tem dado sinais de que pretende ajudar na governabilidade. Lembrando que é um deputado do estado da Paraíba, um estado que é muito lulista. O Lula ganhou em 2022 na Paraíba com quase 65% dos votos em todos os municípios. Então, também, a princípio, não interessa tanto ao Hugo Mota fazer um antagonismo ao presidente Lula. Mas a gente tem que ver que, por enquanto, o presidente Lula é a única candidatura colocada para 2026. Outros nomes podem surgir se a direita conseguir se unificar e isso pode desbalancear esse jogo em que o presidente Lula hoje tem alguma vantagem. E como você apontou, de fato, o Davi Alcolumbre ele tem um perfil um pouco mais difícil, a gente pode ver algum ruído adicional saindo do Senado, talvez nesse biênio mais do Senado do que da Câmara. O Cristiano, a Júnia coloca aí a questão das emendas, né, e essa reforma ministerial em curso aí por parte do governo. Eu tenho, particularmente, a impressão de que essa mudança, se for contabilizar, né, troca Arthur Lira e Rodrigo Pacheco por Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que o governo sai perdendo principalmente pelo perfil do Davi Alcolumbre. Tem a grande gestão ali do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre a gente já sabe o que esperar, porque ele já foi presidente do Senado. E quando ele foi presidente do Senado no governo Jair Bolsonaro, por exemplo, o que chamou muito a atenção foi quando ele evitou indicar a sabatina do André Mendonça lá no Senado, justamente porque tinha interesses contrariados. Na sua percepção, você iria nessa linha? Fica à vontade, por favor, também, para divergir da minha percepção, de que o Davi Alcolumbre ali no Senado vai ter um papel muito ativo, é um político muito de bastidor e que anda com a agenda legislativa a depender do atendimento dos interesses dele e dos interesses dos senadores. Qual a sua expectativa em relação a essa troca? Bom, Caio, boa noite mais uma vez. A gente vai ver uma inversão de papéis, Caio, porque hoje o Rodrigo Pacheco é mais próximo do governo, e o Arthur Lira tem uma postura mais independente. Então, a gente vai ver uma inversão de papéis, né? E veja que o Senado, sendo nesse momento também presidido por Davi Alcolumbre, é justamente a meta da oposição, ou seja, de eleger o maior número de senadores possível, para ter fazer ali uma bancada mais forte do que tem atualmente. Então, vai ser justamente ali no Senado que, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro está focando nas eleições de 2026. Agora, o que a gente tem no momento, Caio, é um casamento de conveniência tanto para o governo quanto para esses partidos, especialmente PP, o PSB, o PSD, né, o Republicanos, né? Então, o que a gente tem aí e une ao Brasil também, um casamento de conveniência, onde para o governo é conveniente, porque o governo pode garantir o mínimo de votos para garantir a governabilidade, e também mantém longe da órbita, ou pelo menos mais difícil, né, a oposição cooptar esses partidos no curto prazo, para que esses partidos apoiem uma candidatura de oposição ao presidente Lula, né? Então, essa aproximação é interessante para o governo. Agora, é também interessante para esses partidos, tanto do Hugo Mota, o Republicanos, quanto do Davi Alcolumbre, União Brasil, permanecer no governo, porque a permanência do governo dá acesso a recursos, dá acesso a cargos, dá uma possibilidade de controlar determinadas agendas, que para essas legendas é fundamental, né? Agora, como tem dito, inclusive falou em entrevista a jornais hoje, né? O Arthur Lira disse que ninguém vai querer embarcar em navio que vai naufragar e você sabe que vai naufragar. Então, o que o governo tem aí é uma aliança que vai até o horizonte desse ano, e o próximo ano
o futuro a Deus pertence. Esses partidos, se acharem que é interessante estar ao lado do governo, eles vão continuar. Se não, se acharem que o Lula não vai recuperar a popularidade, que o Lula está perdendo, continua perdendo, que a economia não está indo bem, muito provavelmente esses partidos vão adotar um caminho diferente do presidente Lula e vão abandonar a base. Pelo lado da oposição, dependendo do nome que a oposição chegar, esses partidos todos podem convergir numa direção só ou, eventualmente, cada um ter sua candidatura. Vale dizer que o PSD já quer um candidato, União Brasil também tem nomes, e aí a gente vai ver uma fragmentação maior em termos de candidatura. Então, casamento com data marcada para ser reavaliado. A relação vai ser discutida um pouquinho mais à frente. Jussara, o Cristiano coloca essa possibilidade ali, né, essa percepção de uma reavaliação dessa relação. Eu queria que você jogasse o seu olhar especificamente para o Hugo Motta, né, que para mim, né, e para nós aqui também, do jornalismo político, é uma incógnita, né? Tem sido dito ali, de fato, as relações que ele desenvolveu há anos aqui em Brasília. É um deputado que chegou muito cedo na Câmara dos Deputados, indicam ali moderação, comedimento, diálogo, construção de consensos. Mas, por outro lado, ele é muito ligado, muito próximo, tem como um mentor político, digamos assim, o Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro da Casa Civil do Jair Bolsonaro, e também ele integra o mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ou seja, de certa maneira, acaba sendo uma porta de entrada a mais aqui para o Tarcísio nesse universo político de Brasília. Para onde vai o Hugo Motta? Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Olha, Caio, para onde vai o Hugo Motta é justamente a pergunta que o governo está fazendo, embora queira acreditar nesse diálogo, nessa disposição do Hugo Motta em ter uma relação mais amena, sem tantas turbulências como foi com Arthur Lira. Bem, só para começar ali, Arthur Lira não falava nem com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Então, Caio, há uma expectativa que tem ali, que o Hugo Motta tenha mais traquejo e, portanto, consiga ter uma relação menos conflituosa, que dá para negociar com mais facilidade. Por outro lado, quando a gente está falando dessa incógnita, é para saber também o quanto o Hugo Motta vai conseguir imprimir o próprio estilo. A gente lembra, claro, que ele é do mesmo grupo que Arthur Lira. Os dois, né, começaram juntos. O Hugo Motta, mais novo que Arthur Lira, mas os dois começaram juntos naquele grupo do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Portanto, há sim uma certa desconfiança a mais do governo, do PT, em relação a Hugo Motta. Então, esse é um ponto importante, mas, claro, tem alguns sinais que o governo diz ser positivo. O fato dele manter esse diálogo mais franco com o hoje atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a gente não sabe se vai ter reforma nessa área, se ele vai ser trocado, mas neste ponto é importante. Lembrando também, Hugo Motta também fala frequentemente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A gente sabe o quanto o governo tem a expectativa de aprovar ainda medidas econômicas importantes e precisa que essas medidas sejam aprovadas, apesar da pressão da oposição. Tem também um outro questionamento, Caio. O quanto o Hugo Motta vai conseguir se equilibrar entre oposição e o governo? Afinal de contas, ele tem amplo apoio desses dois lados da moeda e, claro, vai ser cobrado pelos acordos que fez para ter esse apoio todo, a maioria que deve se confirmar amanhã, neste sábado, aqui. A gente está aqui no Salão Verde, a votação começa aqui à tarde. Agora, eu chamo a atenção também, Caio, e você me permite rapidamente, jogando para frente, o quanto você citou, o Hugo Motta é do Partido dos Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apontado muitas vezes como um nome que pode ser ali o nome da direita. Lembrando que Jair Bolsonaro está inelegível. Então, como você disse, foi o nosso colega aqui que disse que é um casamento com data para acabar, uma relação não estável, isso que dá para dizer neste momento, porque o desenrolar, inclusive o desempenho do governo
da aprovação do governo, vai indicar para onde vai Republicanos, PP e União Brasil. O que o governo tenta neste momento, aproveitando agora essa eleição na Câmara e no Senado, é tentar fazer o maior número de acordos possível, amarrar alguma coisa que dê algum fôlego lá na frente. Bem, a gente diz que a eleição de amanhã não tem muita emoção por aqui, porque os favoritos são incontestes, mas daqui para frente, os próximos 2 anos, tem emoção à vista para saber para onde caminham todos esses partidos, inclusive o republicano Diogo Mota. Certamente, né, Jussara? Embora essa seja uma eleição já com o resultado contado, o resultado certo, para mim essa mudança, a entrada, o retorno do Davi Alcolumbre e também essa ascensão do Hugo Mota, ligado ao Tarcísio, ligado ao Ciro Nogueira, chamam muito a atenção e tem um impacto político muito grande. A gente se acostumou nos últimos 4 anos, né? Não estamos falando só dos 2 anos do governo Lula, a Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, né? 4 anos gerando ali uma certa estabilidade, momentos muito tensos, mas já conhecendo o perfil dos dois. Agora, esse retorno do Davi e essa ascensão do Hugo Mota desperta muita curiosidade, né, em saber como que eles vão conduzir e negociar com o governo, com o Supremo Tribunal Federal, com a sociedade. E aí eu já jogo para minha amiga Thaís Herédia. Thaís, o que o setor produtivo, o setor financeiro esperam dos dois, principalmente do Hugo Mota, né? Como que enxerga, né, um jovem parlamentar, um jovem político, tem DNA político, família todas de políticos lá de Patos, no interior da Paraíba, mas como que observa os dois em relação à condução da agenda econômica? A gente vai tratar um pouco mais de agenda econômica, mas qual o olhar da Faria Lima, do mercado, dos empresários sobre esses dois personagens e a expectativa deles sobre os dois? Ei, Caio, boa noite, que prazer. Bom, o Cristiano e a Jussara, eu estou sempre com eles, mas estar do lado da Júnia Gama é um privilégio. Um beijo para você, minha querida. Beijo, Thaís. Beijo, Júnia. Caio, eles têm uma expectativa positiva porque já entenderam que o atual comando do Congresso Nacional, que não vai mudar, vamos dizer assim, né? Tem uma massa formada ali de um pensamento e de uma unidade entre eles, é contra o aumento de impostos. Então, essa questão de mais arrecadação, né, do risco do governo insistir em novas medidas de receita, tanto o setor produtivo quanto o setor financeiro, os dois já entenderam que tem um aliado no Congresso Nacional. Já conhecem o estilo de Alcolumbre, né, que vocês já trataram aqui, da sua intempestividade, vamos dizer assim, da sua forma mais agressiva de lidar, né? A gente passou esses últimos anos com um mineiro, né? A gente sabe bem como funcionam os mineiros. Então, mas já conhecem o estilo de Davi Alcolumbre. Mas, independentemente da personalidade de cada um dos líderes, há uma leitura de que o Congresso Nacional está, primeiro, mais blindado contra medidas de aumento de impostos e, a segunda coisa, mais permeável a defesa dos interesses, vamos dizer assim, né? É só a gente ver o que aconteceu na própria reforma tributária. Então, essa permeabilidade, né, do interesse dos setores, que cada um vai lá e negocia o que é bom para você, mais essa percepção de que imposto novo não vai rolar, isso dá alguma tranquilidade ao setor produtivo e ao setor financeiro. Eu acho que ainda tem muita dúvida pela frente aí como vai se dar, por exemplo, a reforma da renda, a reforma tributária da renda ou qualquer outra coisa que possa aumentar o risco fiscal. Aí sim tem uma preocupação, mas aí ela é uma preocupação macroeconômica de um desequilíbrio que pode aumentar a depender de como o Congresso reage à agenda econômica. Ô, Júnior, a gente tem tratado bastante como é sensível ali essa relação e como deve ser sensível a relação do Senado e da Câmara, do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota com o Palácio do Planalto, mas o que deve ser, na sua percepção, o principal fator, né? É a popularidade do governo Lula, né, que está em baixa, inclusive, é a inflação de alimentos, ou, de repente, as perspectivas eleitorais de Lula em 2026, a questão das emendas, o que deve ser determinante nessa relação? O que deve determinar o bom humor, vamos dizer assim, do Centrão e principalmente do Davi Alcolumbre e do Hugo Mota com o governo? Caio, agora no curto prazo a gente tem esses espaços que precisam ser definidos na reforma ministerial
para que o governo lance o ano com governabilidade, porque a gente tem que lembrar que nem o orçamento desse ano está votado ainda, né? Então, é preciso que os partidos saibam quais ministérios vão ter, onde é que vão pisar, onde é que vão colocar emenda para que esse orçamento seja aprovado de forma relativamente pacífica. Então, esse é um dado relevante para o curto prazo. Agora, olhando um pouco mais para frente, o que vai pesar no apoio que essa base vai dar, vai continuar dando ou não para o presidente Lula? A gente tem a questão da popularidade e tem a questão da alternativa de poder futuro, né? A questão da popularidade, de fato, o presidente Lula está passando por um momento bastante delicado. As pesquisas que a gente viu essa semana, elas indicaram queda da popularidade do presidente numa base muito importante para o PT, que é eleitorado de baixa renda e no Nordeste, e pela primeira vez mostrou que a reprovação ao trabalho do presidente superou a aprovação. Então, isso ali foi sentido no Planalto e foi muito dado, foi muito lido como fruto de duas questões. Inflação dos alimentos, principalmente, claro que inflação de modo geral, mas dos alimentos, e também o episódio do PIX. Então, o governo agora ele está tentando reverter isso. Não tem bala de prata, não tem carta na manga para lançar, para combater a inflação no curto prazo, mas acha que, dando tempo da política monetária mais contracionista, fazer o seu papel, esperando ali, tentando não cometer erros. E a entrevista do presidente Lula, ela ontem foi nessa direção. Foi uma entrevista bem redonda, né? Ele não caiu em casca de banana, ele deu mensagens importantes de que o Banco Central está blindado, de que o Galípolo tem autonomia, falou até da Petrobras, que não controla o preço da Petrobras, não precisa nem saber se vai ter reajuste, que é o reajuste que foi anunciado hoje. Então, ele deu algumas mensagens importantes, porque o governo também não pode errar. Qualquer ruído pode se reverter contra, pode desancorar mais expectativas, pode afetar a questão fiscal e isso vai gerar mais inflação. E como o Arthur Lira, o Noronha bem lembrou, o Arthur Lira deu entrevistas importantes hoje, né? Ele deixou muito claro, os partidos, eles vão olhar para a situação do governo lá na frente. Como é que vai estar a situação da economia, como é que vai estar a governabilidade, e aí sim eles farão uma opção. Então, a questão da popularidade é fundamental. E do outro lado é ter essa alternativa de poder, né? Esse nome que a Jussara trouxe aqui para a gente, né? O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é do partido do Hugo Motta, ele ainda não está colocado como um candidato, né? Ele hoje é candidato à reeleição no estado de São Paulo. Mas se o Bolsonaro, que está inelegível e assim deve permanecer, porque há pouquíssima chance de uma reversão da situação dele jurídica, se ele resolver apoiar o Tarcísio numa decisão mais pragmática para uma concertação da direita em prol de uma candidatura mais viável, pode ser que a gente veja também essa base no Congresso que não é orgânica, não é uma base ideológica, migrando para esse outro centro de poder.